Choque, perplexidade, tristeza, indignação, preocupação. 1º de junho de 2021, a capoeira no mundo parou para ler uma reportagem sobre casos de assédio sexual cometidos por mestres de capoeira mundialmente famosos, que são de um grupo igualmente reconhecido mundialmente e que é uma referência na história da capoeira. A reportagem agrega diversos casos de abusos e violências que estão correndo na justiça e que teriam acontecido com 15 pessoas desde a década de 1970. Esses casos envolvem abusos sexuais, maioria contra crianças e adolescentes, acontecidos em Fortaleza, São Paulo e Taubaté. Os relatos incluem pedofilia, outras formas de violência sexual, e esses mestres teriam se aproveitado da vulnerabilidade, da admiração, da confiança desses alunos, bem como também usando promessas, perspectivas de futuro, de viagens com a capoeira. Eu li à noite, confesso que perdi o sono, quase não consegui trabalhar hoje e por isso tomei a coragem de fazer esse vídeo. A divulgação da reportagem chocou a comunidade da capoeira. Ao longo do dia seguinte, muitas mensagens foram trocadas e posts realizados em grupos nas redes sociais com relatos de todo tipo sobre o caso. Em defesa dos mestres, em busca de justiça, com mensagem de alerta contra a pedofilia. Eu pessoalmente espero que o Ministério Público atue, que os casos sejam apurados, que os culpados sejam punidos. Porque nós não podemos, de forma nenhuma, ser coniventes com casos de pedofilia ou qualquer outro tipo de violência sexual. Mas aqui hoje eu estou fazendo esse vídeo para levantar algumas questões sobre o assunto, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, aqui eu preciso falar sobre, esse é para você que está aí, pensando, escrevendo comentários preconceituosos na internet. Se ligue. Hoje eu li mensagem do tipo assim, capoeira, lasciva, dança de negro, sempre foi assim, todo mundo pega todo mundo, é prática sexualizada, é pervertida, bora parar, tá certo? Primeiro porque a gente não pode generalizar, É uma denúncia na capoeira sim, não é a primeira, nem vai ser a última, mas também a gente viu esse ano denúncias como essa no cinema, na TV, no jornalismo, nas artes, na ginástica olímpica, na igreja católica, protestante, nos terreiros, nas escolas. No mundo, nos últimos anos, a gente viu pipocar por aí notícias sobre denúncias de casos de abuso sexual, violência, de todos os tipos. Então vamos parar de tratar como se isso fosse um caso específico de um ou outro setor e entender que nós estamos falando de um problema estrutural da nossa sociedade, como um todo. É um problema da sociedade, nós precisamos tratá-lo como tal. Essa dor existe na nossa capoeira, que é patrimônio imaterial da humanidade. E também existe em outros setores da nossa sociedade. O que nós precisamos fazer? Como nós podemos tratar isso? O que você tem a ver com isso? Você já foi vítima, já foi agressor, já percebeu uma situação de violência sexual, Como você reagiu a isso? Essa é a questão. Segundo, precisa entender que o que há de comum nesses casos é a posição dos agressores. A violência sexual normalmente acontece em contextos nos quais alguém com poder hierárquico, na maioria das vezes um homem, está impondo suas vontades para alguém em situação de vulnerabilidade. Uma minoria, na maioria dos casos, De que a gente está falando? De mulheres, adolescentes, crianças, da comunidade LGBTQIA+, de povos dominados por forças civis e policiais, Aqui, quando a gente fala de poder hierárquico, nós estamos nos referindo a situações de controle. Alguém que está na liderança, que pode ser uma liderança consentida ou imposta, pode ser um tipo de poder econômico, político, social, tanto nos âmbitos profissionais, espiritual, moral, cultural, social, esportivo e até mesmo no contexto familiar. E aí, nesse caso, por exemplo, da capoeira, envolve um mestre, Mas, infelizmente, a gente também vê caso que envolve um chefe, um padre, um pastor, um treinador, como no caso, por exemplo, da ginástica olímpica. Pode ser um professor, um diretor cinematográfico, a gente viu também curador de festival, mas pode também ser um marido, um pai, um tio, um irmão mais velho. Ou seja, o mais importante é a gente entender que é sempre de cima para baixo. Então, por isso que a gente tem que estar sempre atento a situações nas quais pessoas vulneráveis dependem de outras em situação de poder. Principalmente assim, nas relações entre adultos e crianças, sejam meninos ou meninas, pais e mães. Ensine seus filhos e filhas desde pequenas sobre as partes do corpo
que não devem ser tocadas, né? Converse com eles, perguntem, ensinem, se abram, né? Deixem eles ter liberdade para falar, perguntem sobre as pessoas com as quais eles têm relação. Educação sexual é fundamental. Dani, você está falando isso porque está preocupada com o fato de que os professores de capoeira têm contato com crianças, com as nossas crianças? Não, gente. Eu conheço e eu sei que existem professores, pessoas maravilhosas dando aula de capoeira no mundo todo, né? A gente não é isso. A gente tem muitas pessoas preparadas para lidar com crianças. Não podemos generalizar. Mas o meu alerta é em relação a qualquer adulto que tem contato pessoal direto com criança. Professor, babá, segurança, médico, padre, pastor, familiar, não importa. Acompanhe criança, adolescente que passa tempo sozinha com adulto, tá bom? E se você é um mestre, uma pessoa com poder hierárquico sobre outra, preste atenção no seu cotidiano. Será que você não é agressor? Mesmo sem se dar conta? Será que dá conta e acha que é normal? Tá na hora de mudar, tá certo? Ou será que tem algum tipo de assédio acontecendo bem aí perto de você e você até hoje não entendeu que é um assédio? Procure ajuda, procure alguém do seu grupo aí que possa conversar sobre os adolescentes, com os adolescentes do seu grupo também. É importante também, né, que a capoeira possa ajudar dando lições sobre educação sexual. Pode chamar alguém do CRAS, um profissional que possa falar. Muitas vezes pode ter jovens ali, crianças que são vítimas de abusos em outros ambientes e que a capoeira pode ajudar esses jovens a falar sobre isso. E aqui eu queria chamar a atenção de um tema que eu pessoalmente tenho muita preocupação, que são os eventos, os batizados. Se você for organizar um, né, que o próprio evento, que a prática da capoeira e que até o turismo na cidade seja a principal causa das pessoas estar ali. Não incentive qualquer outra forma de turismo sexual. Não permita que aconteça. E principalmente não feche os olhos se estiver acontecendo. Vale aqui ressaltar, né? Qualquer tipo de relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável, mesmo que essa criança esteja consentindo. Então não faça vista grossa para aquele convidado que está assediando sexualmente uma menina ou um menino, mesmo que essa criança esteja dizendo que quer. Terceiro, o fato que essas notícias pipocaram nos últimos anos significa que de repente, né, esses casos passaram a acontecer assim de uma hora para outra? Não. Infelizmente, né, os dados mostram que no Brasil mais de 180 estupros acontecem todo dia. Quando eu era criança, eu lembro de ouvir dizer assim, as atrizes da Globo passam pelo teste do sofá. Onde é que eu ouvi isso, né? Eu inventei isso, não era uma coisa meio que senso comum. A sociedade repetia isso naturalmente. O que isso quer dizer? Não é que havia essa ideia de que as atrizes da Globo eram exploradas dessa forma. Na capoeira, infelizmente, eu já ouvi isso. Esse tipo de coisa. Mas esse tipo de assédio não só acontece só na capoeira, né? A gente também acontece no trabalho, na faculdade, na rua, no ônibus, né? Os casos acontecem. Mas por que as pessoas denunciavam tão pouco? São várias razões. Primeiro, às vezes a vítima não entendia que aquele assédio estava acontecendo. No caso da capoeira, por exemplo, será que é isso mesmo? Será que a mestre estava brincando? Será que é o que eu não entendi? Ou, por exemplo, tinha medo, né, que ninguém acreditaria. Poxa, eu vou falar e a pessoa vai achar que foi eu que maldei. Não era nada disso. Ou não ia acreditar, por exemplo, que o assediador seria punido. Então, o que será que vai acontecer comigo? O que será que ele vai pensar? Será que ele vai me punir, vai me excluir do grupo, vai me expulsar? O que será que as pessoas vão pensar de mim? Outra coisa, vergonha, né? A partir de agora, como é que as outras pessoas vão me ver? Culpa. Será que vão pensar que foi eu que provoquei isso? Normalmente as mulheres, né, principalmente, e as crianças também. As crianças sentem muita culpa, né? Não entendem o que está acontecendo. Principalmente na relação também mestres e alunas, né, meninos, a gente precisa ter muito cuidado e acolher com muito cuidado isso, porque há admiração, há o respeito e às vezes há aí uma relação difícil de lidar, então a gente precisa ter muito cuidado. Bom, as pessoas envolvidas nesses casos, elas têm que ter muita coragem para denunciar, né, e aí entre os muitos motivos
para ampliação das denúncias nos últimos anos estão, por exemplo, os espaços que hoje as pessoas têm de denunciar nas redes sociais, nos grupos, porque agora esses casos eles são mais falados. O fato de você poder denunciar na internet, por exemplo, às vezes te dá uma ideia de segurança, de que talvez a pessoa não se vingue de você, porque outras pessoas vão saber, né? Ou talvez você entende que agora sim essa pessoa vai ser punida, porque a opinião pública sabendo, né? De alguma forma vai haver um controle e assim essa pessoa vai ser punida. Então isso fez com que mais pessoas tomassem a coragem de denunciar. Bom, para fechar e fechando esse vídeo, eu queria ressaltar 3 coisas. Se você for vítima de uma situação de violência sexual, de qualquer tipo, fale, conte. Primeiro para as pessoas mais próximas de você, sua família, amigos. Depois, procure a Delegacia da Mulher, o Ministério Público, o CRAS, outra instituição que você confie, aquela professora, por exemplo, da sua escola, enfim, converse. Se alguma vítima falar com você, ouça, acredite no que essa pessoa está falando. Se ela tomou coragem para vir falar com você, é porque alguma coisa muito grande está acontecendo. Não ignore, auxilie essa pessoa a procurar ajuda nas instituições. E outra coisa, não tenha medo de se envolver, certo? Terceiro, né? Se você perceber que tem uma situação de violência acontecendo perto de você, meta a colher, se intrometa, converse com a vítima, tente entender, ofereça apoio. Não finja que não tem nada acontecendo. E outra, se a pessoa negar, mas você tiver certo que a situação está acontecendo, denuncie. Não permita que aconteça. Em todos esses casos, ser vítima, né? Se a pessoa vier com você ou se você perceber, ligue 180, 180 do seu celular. É um canal nacional para situações. E aqui no Capoeira Mulher, quando você quiser falar, a gente está aqui para te ouvir. Manda aí no direct que a gente vai tentar ajudar, tá bom? Dani, mas e no caso específico desses mestres que foram citados nessa matéria? Sobre isso eu quero terminar esse vídeo falando a mesma coisa que eu comecei. Eu me sinto choque, perplexidade, tristeza, indignação e preocupação. Mas eu entendo que a capoeira é muito maior do que isso. Axé, vamos juntos.